ano de 1942. As sombras da França de Vichy, estado fantoche nazista, rastejavam perigosamente. Em Lyon, terceira maior cidade da França, cartazes começaram a surgir nas ruas. Um esboço grosseiro mostrava o rosto de uma mulher com traços marcantes e cabelo na altura dos ombros. A Abwehr e a Gestapo caçavam sem descanso a mulher conhecida apenas como a Dama Manca. A mulher no cartaz era Virginia Hall, uma americana com uma perna de madeira, que era a improvavelmente por trás da resistência francesa. As ordens da Gestapo eram claras e rígidas. Ela era a espiã mais perigosa das forças aliadas, e eles não mediriam esforços para encontrá-la e destruí-la. À medida que a Gestapo se aproximava, as apostas se tornavam cada vez mais altas. Virginia conseguiria estabelecer uma rede de resistência capaz de ajudar a derrubar a máquina de guerra alemã, ou ela seria capturada e a resistência esmagada sob o calcanhar do Terceiro Reich? Virginia Hall, conhecida como Dindy pela família, nasceu em 6 de abril de 1900 e 6 filha de Edwin Lee e Barbara Hall. Esperava-se que Virginia imitasse a mãe, casando-se com um homem rico e levando uma vida confortável. Seu pai, Edwin, era banqueiro e dono de cinema em Baltimore, Maryland, mas Virginia queria seguir outro caminho. Desde seus primeiros dias na escola, ela mostrou uma veia independente e um desejo por aventura. Virginia, sempre irreverente, afirmou aos 18 anos em seu anuário de 1924 que precisava de liberdade. Era a época da liberação feminina e das flappers. Com clubes de jazz, sufrágio feminino e novas formas de vestir, Virginia buscava um estilo de vida que prometesse a liberdade que desejava. Ela gostava de caçar e estar ao ar livre, onde ela poderia forjar seu próprio caminho. Ela não estava contente em viver a vida que sua mãe havia imaginado para ela. Por mais que quisesse agradar seus pais, ela escolheu terminar seu noivado com um solteiro adequado para prosseguir com seus estudos. O sonho de Virginia era ser embaixadora e ela não se abalou pelo fato de essa posição ser quase exclusiva de homens. Com talento para idiomas, ela iniciou os estudos universitários em 1924 em Cambridge, Massachusetts. Um ano depois, ela se transferiu para o Barnard College em Manhattan. Em 1925, todas as jovens bem-nascidas e independentes queriam estar em Paris, o centro da cena literária e artística. Assim, Virginia decidiu se mudar para Paris em 1926 para continuar seus estudos em línguas. Como estudante mediana, ela preferiu o estilo de vida cosmopolita parisiense às palestras. Aqui, Virginia desenvolveu o amor pelo país pelo qual arriscaria sua vida várias vezes. No outono de 1927, ela se mudou para Viena, onde estudou mais idiomas, economia e imprensa. Ela conheceu e se apaixonou por um jovem oficial polonês chamado Emil. Porém, o relacionamento não teve a aprovação dos pais e acabou. Na Europa, ela testemunhou com desgosto o surgimento do fascismo de Mussolini na Itália e a ascensão do nazismo de Hitler na Alemanha e sua influência na Áustria. Essas filosofias políticas eram diametralmente opostas ao igualitarismo que corria nas veias de Virginia. Após concluir com sucesso seus estudos de graduação, ela retornou para casa em Maryland em 1929. Isso ocorreu pouco antes do crash da Wall Street no outono, que destruiu as fortunas e empregos da maioria dos americanos. Os Halls também foram afetados e poucos anos depois, Ned Hall morreu de ataque cardíaco súbito em 1931. A morte do pai de Virginia foi um grande golpe para ela. Ned aceitou os interesses de Virginia e até comprou para ela a espingarda que ela valorizava nas caçadas. No entanto, a morte de seu pai não impediria Virginia de perseguir suas ambições profissionais. Virginia se candidatou e foi nomeada funcionária da Embaixada Americana em Varsóvia. Apesar de ser administrativa, ela cumpria suas funções com eficiência e dedicação. Mesmo assim,
Virginia nunca aceitaria um trabalho de escritório comum. Ela já havia sido rejeitada uma vez pelo Departamento de Estado após fazer o exame de admissão do corpo diplomático porque era mulher, mas tentou novamente enquanto estava estacionada em Varsóvia, mas perdeu o prazo para as inscrições aparentemente sem culpa própria. Em abril de 1933, ela optou por se mudar para Izmir, na Turquia, onde acreditava que teria maior acesso ao ar livre e à aventura, enquanto aguardava o momento certo para tentar novamente os exames de admissão diplomática. Foi aqui, no entanto, que a vida da jovem Virginia tomaria um rumo inesperado e dramático para pior. Pouco depois de chegar na Turquia, Virginia aproveitou seu acesso ao ar livre para ir caçar narcejas com amigos. Em 8 de dezembro de 1933, uma de suas caçadas terminou em tragédia. Com sua espingarda calibre 12, herança do pai, Virginia se esgueirou por uma cerca de arame nos pântanos que o grupo de caça atravessava. Na sua pressa, ela esqueceu de acionar o trava de segurança de sua arma. Por obra do destino, ela tropeçou ao escalar a cerca. Ao tentar pegar a arma durante a queda, ela acidentalmente atirou no próprio pé. Ela desmaiou inconsciente e sangrando muito. Seus amigos estancaram o fluxo e a levaram ao hospital mais próximo. A ferida era grave, mas por 3 semanas após o acidente, Virginia parecia estar se recuperando bem. Depois disso, surgiu uma grave infecção. Sem antibióticos, quase não havia tratamento para Virginia. Parar a infecção exigiu amputação, e foi o que ocorreu. No dia de Natal de 1933, cirurgiões amputaram a perna esquerda de Virginia abaixo do joelho. Ao acordar da cirurgia, Virginia entrou em desespero, não pela dor, mas por questionar como alcançaria suas ambições. Mesmo com o sucesso da operação, Virginia piorou. A sepse levou Virginia à beira da morte. Ela descreveria mais tarde que uma visão delirante de seu falecido pai, Ned, instigando-a a sobreviver, foi o que lhe deu força para continuar lutando. Virginia se recuperou milagrosamente e, semanas depois, foi transferida para um hospital moderno em Istambul para continuar sua recuperação. As próteses naquela época eram comparativamente primitivas. Virginia ganhou uma grande perna de madeira que apelidou de Cuthbert sem muito carinho. Seu coto causava-lhe dor constantemente, que seria agravada pelas condições de guerra posteriores, quando medicamentos e suprimentos eram escassos. Virginia retornou ao trabalho em maio de 1934, apesar da recomendação médica. As tensões no corpo foram excessivas. Então ela retornou aos Estados Unidos da América, onde reaprendeu a andar e viver como amputada. Em novembro de 1934, ela conseguiu um cargo no consulado americano em Veneza. Durante sua estadia, ela tentou novamente ser embaixadora, mas foi rejeitada por sua deficiência. Para piorar, Virginia foi transferida para Tallinn, capital da Estônia, país báltico enfrentando onda nacionalista e ascensão de um ditador fascista. No fim dos anos 30, com a ameaça de guerra na Europa crescendo, ela pouco tinha a mostrar após 7 anos de serviço ao Departamento de Estado americano. Ela renunciou ao cargo e ficou alguns meses em Tallinn, planejando o próximo passo. Foi a invasão da Polônia por Hitler e o início da Segunda Guerra Mundial, no 1º de setembro de 1939, que levou Virginia a deixar a Estônia, pegando um navio de última hora para Londres. Virginia deixou a diplomacia e tentou ajudar os aliados na guerra, mas nenhum setor do exército britânico quis aceitá-la por ser mulher, deficiente e americana neutra. Exasperada, Virginia voltou a Paris em fevereiro de 1940, onde se matriculou como motorista de ambulância militar em Metz, no nordeste da França. Ela corajosamente levou soldados feridos da linha de frente para um hospital a 200 milhas de Paris, frequentemente sob bombardeio inimigo. A ofensiva alemã contra a França começou no dia 10 de maio
de 1940. Atacando de surpresa pela floresta das Ardenas do Norte, o exército francês foi derrotado rapidamente e Paris abandonada em um mês. Após conquistar a França, Hitler foi a Paris e dividiu o país em duas zonas. No norte e oeste ficava a área ocupada pelos nazistas. Ao sul, a chamada Zona Livre. O herói de guerra francês de extrema-direita, Marechal Philippe Pétain, octogenário, tornou-se líder da chamada França de Vichy. Apesar da neutralidade oficial, a França de Vichy era apenas um estado fantoche controlado pelo Terceiro Reich. Pétain assinou rapidamente um armistício com Hitler, iniciando a colaboração franco-nazista até a libertação da França em junho de 1944. Após a dissolução de sua unidade, Virgínia só pôde recuar com o exército francês para o centro da França. Em agosto de 1940, ela foi para a zona não ocupada, buscando retornar à Inglaterra. Virgínia não sabia como, mas decidiu que um dia voltaria à França para ajudar a libertar o país que amava. Um encontro casual com o agente britânico disfarçado George Bellows em uma estação de trem espanhola mudaria a vida de Virgínia, tornando-a espiã profissional e agente secreta. Bellows fingia ser vendedor e dizia que podia providenciar a volta de Virgínia para Londres. Na verdade, ele buscava novos recrutas. Os dois conversaram, enquanto Virgínia relatava a piora da situação do povo francês e suas experiências como motorista de ambulância militar. Bellows ficou tão impressionado com sua paixão e coragem sob fogo que decidiu dar a Virgínia o telefone de um amigo em Londres. Esse amigo era Nicholas Boddington, recém-nomeado chefe da seção F do Executivo de Operações Especiais britânico, o Executivo de Operações Especiais. Criado pelo governo britânico como uma organização autônoma secreta, que reportava diretamente ao primeiro-ministro, o Executivo de Operações Especiais travou uma guerra secreta de sabotagem e subversão contra os alemães na França. Sem entender bem o que Bellows sugeria, Virgínia logo esqueceu o telefone e focou nos preparativos de viagem. Ela voltou em segurança para Londres, mas então decidiu que era hora de uma viagem de volta para os Estados Unidos da América para visitar sua mãe, que se preocupava constantemente com suas aventuras na Europa. Os planos de Virgínia foram frustrados pela guerra e ela não conseguiu garantir o cobiçado bilhete para cruzar o Atlântico. Preso em Londres, Virgínia lembrou da conversa com um homem na Espanha e do telefone guardado no bolso do casaco. Ela ligou e, após breve discussão com Nicholas Boddington, foi convidada para jantar em sua casa. Boddington ficou tão impressionado com Virgínia quanto Bellows, e no dia seguinte foi aos escritórios da Executivo de Operações Especiais na Rua Baker, 64, ditar um memorando urgente recomendando Virgínia como oficial de ligação secreta para a seção F da Executivo de Operações Especiais. Aqui, a cidadania americana de Virgínia era uma vantagem, já que os Estados Unidos da América ainda não estavam em guerra. Viajar para a França e voltar era bem mais fácil para ela. Os métodos e táticas do Executivo de Operações Especiais eram muito diferentes da forma tradicional de espionagem dita cavalheiresca conduzida pela inteligência britânica. Agentes do Executivo de Operações Especiais infiltraram-se atrás das linhas inimigas, disfarçados, confiando apenas em sua inteligência. Como geólogo 5, Virgínia tinha como principal objetivo coordenar uma rede de resistência subterrânea para apoiar os aliados quando pudessem contra-atacar os alemães. Em fevereiro de 1941, aos 35 anos, Virgínia foi a New Forest, em Bournemouth, para um curso intensivo de espionagem, sabotagem e táticas de guerrilha. Virgínia cobria o emprego de correspondente estrangeira do New York Post. O propósito do jornalismo dela era duplo. Primeiramente, era essencial manter sua cobertura, mas em segundo lugar, e mais importante, permitia que Virgínia codificasse informações vitais que eram enviadas de volta para a Executivo de Operações Especiais. Armada apenas com o treinamento mais básico,
algumas cápsulas de veneno e sua própria força de vontade e determinação, Virginia partiu para a zona não ocupada da França no dia 23 de agosto de 1941. Ao chegar em Vichy, França, em 3 de setembro, Virginia anunciou sua chegada ao New York Post usando seu nome verdadeiro. Ela logo passou a escrever artigos com o máximo de informações sobre a França, dentro do permitido por seu disfarce. Ela fez conexões, incluindo o embaixador dos Estados Unidos da América, almirante William Leahy, e Suzanne Bertillon, principal censora da imprensa estrangeira no Ministério da Informação de Vichy. Suzanne e Virginia ficaram amigas, o que evitou a censura dos artigos de Virginia enviados à sede da Executivo de Operações Especiais. Mesmo assim, Virginia lutou no início para criar laços e incentivar a resistência. Embora não estivesse formalmente ocupada, a França de Vichy tinha muitos agentes da Gestapo e sua polícia, controlada pelos nazistas, também representava preocupação de segurança. O embaixador americano também proibiu atividades clandestinas em seu escritório. Isso ocorreu porque a América ainda era neutra e espionagem não combinava com essa imagem. Virginia escolheu, um mês depois, se mudar para Lyon, a terceira maior cidade da França. Ela achou que teria mais sucesso longe do olhar atento do embaixador americano. Ela ouvira os primeiros murmúrios de resistência na cidade. Ficava próxima à fronteira suíça, facilitando uma fuga rápida se preciso. Mas a cidade também abrigava Klaus Barbie, chefe da Gestapo em Lyon, e com mais oportunidades, o perigo também crescia. A cidade também estava repleta de refugiados fugindo da invasão nazista. A comida era racionada e encontrar acomodação era quase impossível. Virginia teve que ficar em um quarto de convento. O toque de recolher às 6h30 não era o melhor para estimular a resistência. O convento acabou sendo a primeira e mais confiável casa segura da Executivo de Operações Especiais. Virginia logo conseguiu um quarto no Grand Nouvelle Hotel, no centro. Esse foi seu primeiro centro de operações, de onde comandou a maioria das atividades. Virginia rapidamente fez contatos na cidade, incluindo o vice-cônsul americano George Whittinghill. O fato de ele ser americano não garantia que estaria disposto a cooperar. Denúncias eram comuns, e Virginia tinha que jogar suas cartas com tato, não importa quem ela tentasse recrutar. Como se viu, Whittinghill era simpático e se tornou um dos primeiros recrutas de Virginia. Ele contrabandeou mensagens da França para a embaixada americana em Berna, que as enviava a Londres. Isso foi feito com uma mala diplomática que geralmente não é revistada. Por grande parte da missão de Virginia, a mala diplomática era seu único meio de comunicação com a Executivo de Operações Especiais em Londres. Em outubro de 1941, cerca de uma dúzia de agentes e muitos pacotes contendo dinheiro, cartões de ração e outros suprimentos foram paraquedistas na França. 2 contatos amigáveis notáveis feitos por Virginia enquanto estava em Lyon foram o ginecologista Dr. Jean Rousset e o dono do bordel Germain Guerrand. Essas pessoas ofereceram casas seguras para agentes da Executivo de Operações Especiais e aliados se esconderem antes de fugirem pela fronteira francesa. Rousset emitia atestados de saúde falsos para as prostitutas de Germain com doenças venéreas. Essas doenças eram propositalmente transmitidas aos soldados alemães nos bordéis. Outra tática era as prostitutas seduzirem os soldados a experimentar heroína, a qual eles prontamente se viciavam e assim se tornavam inúteis como soldados no exército alemão. Virginia também ajudou quem a procurava, organizando a fuga de aviadores aliados abatidos e agentes secretos que precisavam cruzar as fronteiras francesas. Enquanto Virginia construía sua rede de agentes, grupos de dissidentes desorganizados em toda a França embarcavam em seus próprios atos de sabotagem e guerra de guerrilha contra o domínio nazista. O assassinato de um coronel alemão em Nantes provocou forte repressão, com a execução de 48 franceses inocentes. O objetivo principal do Executivo de Operações Especiais era criar uma rede de células adormecidas. Essas células
ficariam inativas até as forças aliadas estarem prontas para retomar a França. Ataques de resistência informais, desorganizados e ineficazes ameaçavam a operação do Executivo de Operações Especiais. Onde outros falharam, Virginia teve sucesso. Sua rede em rápido crescimento, codinome Heckler, era composta por dezenas de informantes, contrabandistas, confidentes e sabotadores. Virginia não imaginava que o tapete proverbial logo seria puxado da operação do Executivo de Operações Especiais. O Executivo de Operações Especiais tinha como objetivo infiltrar operadores de rádio para aprimorar a comunicação com agentes em campo. Enquanto Virginia conseguia se comunicar através da mala diplomática, o processo era pesado e lento. Durante muito tempo, só um operador de rádio disfarçado atuava na França. George Baig estava baseado a 200 milhas de distância de Virginia e, portanto, não era de muita utilidade direta para ela. Apesar de mais rápido e eficiente, transmitir sem fio ainda era arriscado. A polícia de Vichy tinha métodos de detectar transmissões e triangular sua origem através de suas sinistras vans pretas. Georges estava transmitido da França por tempo demais e a rede estava se fechando ao seu redor a cada dia que passava. O operador de rádio Christophe foi nocauteado ao pousar de paraquedas na França e capturado pela polícia de Vichy. Após ser liberado da custódia, Christophe se instalou na Vila de Bois, uma casa segura em Marsella. Até outubro de 1941, vários outros agentes da Executivo de Operações Especiais e operadores de rádio haviam sido enviados para a França. Incluía Jean-Philippe Le Harville, que seria o operador de rádio de Virginia. No fim do mês, ignorando os protocolos de segurança, Christophe convidou todos os agentes da Executivo de Operações Especiais no sul da França para a Vila de Bois. Sem que a Executivo de Operações Especiais e seus agentes soubessem, o esconderijo da Vila de Bois já estava comprometido. A polícia de Vichy descobriu sua localização após capturar um agente da Executivo de Operações Especiais que trazia detalhes sobre ele ao saltar de paraquedas na França. Virginia percebeu que algo estava errado e, mesmo após 7 semanas sozinha e isolada da Executivo de Operações Especiais e dos colegas, sabiamente recusou o convite. Os outros não foram tão cautelosos. Cerca de 12 operativos e operadores de rádio foram à vila em 2 semanas. Os agentes caíram direto na armadilha preparada pela Força Francesa de Contra-Terrorismo, a temida Sûreté. Os agentes foram presos individualmente. Sem um milagre, eles provavelmente enfrentariam o pelotão de fuzilamento. O que ficou conhecido como a Armadilha de Marsella foi uma grande vitória para o regime de Vichy e um grande revés para o Executivo de Operações Especiais. As prisões destruíram os esforços dos meses anteriores para formar uma rede de espiões na França. Virginia Hall ficou como uma das poucas agentes restantes à solta na França. Com a prisão de todos os operadores de rádio, ela era a única capaz de se comunicar com a sede da Executivo de Operações Especiais pelo caso diplomático. Os meses seguintes foram um novo ponto baixo para Virginia. As redes da Executivo de Operações Especiais na França foram dizimadas. Além disso, a América entrou na guerra em 7 de dezembro de 1941, após o ataque japonês a Pearl Harbor. Enquanto Virginia atuava com renomados agentes da Executivo de Operações Especiais, como Peter Churchill e Benjamin Cockburn, o maior peso em sua mente era como libertar os agentes do cativeiro. Os agentes capturados ficaram conhecidos como o Clã Cameron. A fuga deles era crucial para sua sobrevivência e para o sucesso das operações da Executivo de Operações Especiais. O desafio inicial era descobrir onde estavam sendo mantidos. Quanto mais tempo permanecessem sob custódia, maior seria a probabilidade de serem torturados e depois executados. Descobriu-se que eles estavam sendo mantidos na prisão de Périgueux, no sudoeste da França. A prisão era uma fortaleza impenetrável, quase impossível fugir. A agente da Executivo de Operações Especiais, Gaby Bloch, foi presa com seu marido, Jean-Pierre Bloch. Após ser libertada da custódia, Gaby procurou Virginia para saber como poderia ajudar.
Virginia, usando seus contatos, soube por telegrama recebido pelo embaixador americano Leahy em 14 de março de 1942 que os Cameron seriam transferidos da prisão Périgueux para um campo de internamento de Vichy, em Mozac. O plano inicial era para que os prisioneiros escapassem durante o trajeto da prisão para o campo. Essa ideia morreu no pé porque era improvável que os prisioneiros desnutridos conseguissem fugir a pé. Seriam transportados acorrentados e guardas de Vichy tinham ordens de atirar em quem tentasse fugir. Apesar de menos fortificado que Périgueux, Mozac era cercado por 2 cercas de arame farpado e várias torres de vigilância. Apesar dos prisioneiros estarem em barracões abertos, fugir ainda seria muito difícil. As condições do campo favoreceram os Camerons, que recuperaram forças com melhor dieta e exercícios. Durante o dia, os prisioneiros jogavam bocha. Eles usavam jogos para calcular o tempo do trajeto dos alojamentos até a cerca da prisão. Eles também descobriram os pontos cegos das torres de vigia e os melhores trechos para esconder seus rastros. Nessa fase, Virginia estava sendo ativamente caçada pela Gestapo e pela polícia de Vichy. Como não podia mostrar o rosto perto do acampamento Moussac, Gaby viajava 35 milhas 3 vezes por semana para visitar o marido preso. O objetivo das visitas era ir ao bar do hotel, onde os guardas do acampamento se reuniam para beber. Ela dava dicas altas sobre uma provável vitória aliada na guerra e as possíveis recompensas para aqueles que pudessem ajudar a acelerar seu fim. Gaby fez amizade com o guarda José Sevilla, que depois se tornou um aliado importante. Com suprimentos e fundos fornecidos por Virginia, Gaby conseguiu contrabandear mensagens vitais, equipamentos e suprimentos necessários para a fuga. Uma geleia escondia uma lima. Abaixo da roupa lavada havia um par de alicates de corte. Livros com o interior esvaziado continham uma chave de fenda e um martelo, e latas de sardinha continham metal suficiente para serem reaproveitadas como ferramentas e lâminas. George criou uma chave para o alojamento usando metal de latas de sardinha e pão como molde da fechadura. Enquanto ele martelava e cinzelava a chave improvisada, os outros detentos cantavam refrões o mais alto possível para abafar o barulho. Sevilla, recrutada por Gaby no bar local, ajudou na fuga ao convencer o comandante de que a torre de vigilância, perto dos alojamentos dos Camerons, era insegura à noite. Enquanto isso, Virginia fazia arranjos essenciais para os Camerons após saírem do campo. Os homens cruzariam os Pirineus até a Espanha e depois voltariam a Londres. Casas seguras, documentos falsificados, motoristas de fuga, cartões de ração e bilhetes de trem foram todos cuidados pela diligente Virginia. Quando o plano de fuga ia ser executado, Virginia foi chamada de volta a Londres pelo executivo de operações especiais. Ela estava operando disfarçada por tempo demais e o executivo de operações especiais temia que ela logo fosse presa. Virginia sabia que precisava agir rápido, então elaborou outro plano astuto. Ela pediu ajuda a um padre francês de 70 anos. Ele era veterano da Grande Guerra, onde perdeu as 2 pernas. Este padre começou a fazer visitas pastorais ao campo, e sua posição e deficiência o tornaram um candidato ideal para contrabandear um rádio. Ele fez isso escondendo o referido rádio sob sua batina em sua cadeira de rodas. Ele podia ficar sozinho com os prisioneiros nos alojamentos quando mostrou o rádio, surpreendendo-os. Georges rapidamente o configurou, instalando um cabo e uma antena até a cerca do perímetro do campo. Ele transmitiu imediatamente e contactou a sede da Executivo de Operações Especiais. De volta a Londres, a Executivo de Operações Especiais se chocou ao saber por George que ele transmitia do campo de prisioneiros. Ele informou a Executivo de Operações Especiais sobre o plano de fuga, ganhando mais tempo para Virginia. Os prisioneiros enfrentavam outro problema. Um deles recusou fugir por temer represálias à família. Ele ameaçou avisar os guardas se continuassem com o plano de fuga. A única solução pensada foi colocar algo na cerveja do homem na noite da fuga, fazê-lo dormir e deixá-lo para trás. Nesta fase, os planos de fuga estavam quase completos, mas, desastrosamente, a chave que os prisioneiros haviam produzido
não girava a fechadura da porta do alojamento. Eles precisaram criar uma nova chave rapidamente antes do fim da lua nova, quando as noites eram mais escuras. Felizmente, a nova chave funcionou e Virginia deu aos prisioneiros um sinal pré-acordado no dia 15 de julho de 1942, confirmando que a fuga ocorreria naquela noite. Sevilla serviu vinho ao chefe do campo e aos guardas seniores à noite para garantir que ficassem desatentos. Ele também alistou o guarda na torre de vigia 7 para acender um cigarro no momento apropriado para sinalizar aos homens que a costa estava livre para a corrida até a cerca. O guarda decepcionou a equipe e passaram-se horas agonizantes enquanto Sevilla e os prisioneiros aguardavam o sinal. Sevilla, ao notar a ausência do guarda, subiu sozinho à torre de vigia às 3 da manhã. Acendeu o cachimbo, sinalizando aos Camerons que arriscassem. Os homens destrancaram a porta e, um a um, seguiram um guia de corda do alojamento até a cerca do acampamento. Ao chegar à cerca, cada homem puxava a corda para sinalizar. Um puxão significava que estava tudo limpo, e 3 puxões curtos indicavam perigo e para se conter. Em uma chamada que foi muito próxima para o conforto, os prisioneiros encontraram um guarda enquanto tudo isso estava acontecendo. Felizmente, ele era um dos guardas simpáticos à causa deles. Ele pediu aos homens silêncio e seguiu sua ronda. Em apenas 12 minutos, todos os 12 homens conseguiram escorregar por baixo das cercas e arames farpados da prisão, fugindo para a noite, onde foram recebidos do lado de fora pelo sargento da cozinha alistado para ajudar na fuga. Eles foram em duplas e trios até um vale próximo, onde o motorista da fuga os aguardava. Eles foram levados sem serem detectados e se esconderam em uma casa segura, abastecida com suprimentos por ordem de Virginia. Os guardas do acampamento só perceberam que uma fuga havia ocorrido ao amanhecer do dia seguinte. E imediatamente uma grande caçada humana foi lançada para encontrar os homens. A repressão da Gestapo após a fuga embaraçosa foi brutal. O alto comando alemão já estava se tornando cada vez mais frustrado com o crescente movimento de resistência, ganhando impulso na zona livre francesa, e a fuga da prisão Malzac foi a gota d'água que quebrou as costas do camelo proverbial. A repressão de Hitler foi severa, as invasões e buscas intensificaram, e praticamente toda a operação executivo de operações especiais se escondeu enquanto esperava a poeira baixar. Virginia mandou espalhar que os fugitivos foram capturados por bombardeiros da Royal Air Force e não estavam mais na França. Mesmo com a Gestapo chutando portas na França, eles não acharam nada. Após 2 semanas de intensa caçada, a busca foi encerrada. Por ora, os Camerons estavam seguros. Em 2 semanas, os Camerons voltaram devagar para Lyon de caminhão e trem, reuniram-se com Virginia e depois foram separados em várias casas seguras para evitar a tensão. Os 12 homens voltaram para Londres. A fuga da prisão Morzak, planejada por Virginia, Gaby Bloch e outros, tornou-se lendária na Executivo de Operações Especiais. O historiador oficial da Executivo de Operações Especiais, M.R.D. Foote, chamou-a de uma das operações mais úteis do gênero durante a guerra. A Executivo de Operações Especiais Virginia e sua rede cada vez maior estavam em alta. Seus sucessos e eficácia como movimento de resistência na França cresciam, mas eles não sabiam que tudo logo desmoronaria. Apesar das precauções de Virginia, quanto mais tempo ela ficava na França, era quase inevitável que sua rede fosse infiltrada pelo inimigo. A única pergunta sem resposta era quanto dano o inimigo seria capaz de infligir. Os nazistas descobriram que a líder da resistência subterrânea em Lyon era uma mulher. Eles só a conheciam como a Dama Manca, sem nome. Virginia sabia que o cerco ao seu redor estava se fechando rapidamente e que todos os seus movimentos estavam sendo observados. Ela não sabia como os nazistas conseguiam ficar tão perto dela. Algumas semanas antes da fuga de Morzak, um jovem padre com olhos azuis penetrantes chamado Robert Alesch havia sido apresentado a ela através de um de seus confidentes mais confiáveis, o já mencionado Dr. Rousset.
Apesar do forte sotaque alemão, ele dizia ser patriota francês, criado próximo à fronteira alemã na Alsácia. Ele afirmou que seu pai havia sido morto pelos nazistas e que queria se vingar. Virginia desconfiava do jovem padre, mas permitiu que ele acessasse sua rede e trabalhasse com o Dr. Rousset pelas possíveis informações sobre o Muro do Atlântico. Na verdade, Robert Alish era o agente Axel, um agente da Abwehr infiltrado na rede da Virginia. Apesar de Axel não revelar onde estava Virginia, ele causou grande dano à resistência francesa. O agente Axel revelou muitos agentes da Executivo de Operações Especiais e membros da resistência à Abwehr. A Abwehr também foi alertada sobre o plano dos aliados de desembarcar uma força em Dieppe, norte da França. Quando as forças aliadas chegaram em agosto de 1942, encontraram uma forte resistência inesperada, que resultou em 4.000 soldados sendo capturados, mortos ou feridos. Apesar das incursões da Abwehr na rede Heckler de Virgínia, a maré da guerra estava mudando. No outono de 1942, a Wehrmacht foi cercada pelo Exército Vermelho, os britânicos libertaram Líbia e Egito em outubro, e as forças do eixo ficaram presas na Tunísia. Durante a Operação Tocha, em novembro de 1942, forças americanas desembarcaram na Argélia e Marrocos, enquanto o exército alemão era expulso do norte da África. Após os desembarques aliados no norte da África, Hitler mandou ocupar rapidamente a Córcega e o sul da França com tropas alemãs. Este foi o fim da nominal independência da França de Vichy. A ocupação militar alemã de Lyon impedia Virgínia de continuar na França. Graças à sua vasta rede de informantes, Virgínia foi avisada antes da invasão dos nazistas na Zona Livre. Ela reuniu documentos e dinheiro e pegou o último trem de Lyon 3 dias antes da Wehrmacht chegar, em 8 de novembro de 1942. O trem levou Virgínia para Perpignan, uma antiga cidade catalã a 20 milhas da fronteira espanhola, ao longo da borda oriental das montanhas dos Pirineus. Essas montanhas eram seu único meio de cruzar para a Espanha, o que ela teria que fazer a pé. Ela contratou um guia local, notório por sua tendência de abandonar seus clientes caso eles se tornem muito lentos. A travessia das 50 milhas dos Pirineus fez Virgínia lamentar de novo o dia em que esqueceu de acionar a segurança da espingarda naquele fatídico dia na Turquia. A dor intensa em sua perna esquerda vinha da prótese que esfregava o coto até sangrar muito. A jornada já seria difícil sem sua deficiência, tornando sua tentativa ainda mais corajosa. Ela manteve contato por rádio com a Executivo de Operações Especiais durante a travessia e comentou que Cuthbert estava sendo cansativo, mas que conseguiria lidar. De forma um tanto divertida, o operador de rádio do outro lado não percebeu que ela estava se referindo ao seu membro protético carinhosamente nomeado, e então respondeu que ela deveria eliminá-lo. Virgínia e seu guia, apesar das adversidades, desceram a cordilheira e chegaram 3 dias depois em segurança a uma cidade fronteiriça espanhola. Virgínia foi prontamente presa pelas autoridades espanholas por ter cruzado ilegalmente a fronteira, mas a embaixada americana garantiu sua libertação em pouco tempo. De lá, ela conseguiu retornar à Inglaterra. Os meses após sua fuga da França foram frustrantes para Virgínia. A liderança da Executivo de Operações Especiais impediu seu retorno à França, pois considerava sua notoriedade um grande risco. Virgínia foi, em vez disso, designada para um trabalho de escritório, organizando casas seguras para operativos na Espanha. Esse não era o tratamento que um herói de guerra merecia, mas Virgínia nunca quis elogios ou fama. Em 1942, os americanos estabeleceram sua própria versão do Executivo de Operações Especiais, que eles chamaram de Escritório de Serviços Estratégicos, o Escritório de Serviços Estratégicos. Os preparativos aliados para invadir a Normandia avançavam rapidamente. O chefe do Escritório de Serviços Estratégicos, William Donovan, queria reforçar as operações clandestinas da agência dentro da França.
Ele sabia que não havia ninguém melhor para chamar do que Virginia Hall. Virginia retornou à França via canhoneira americana no dia 21 de março de 1944 para reprisar seu papel como a espiã mais temida pelos alemães. Para não ser reconhecida, ela se disfarçou com maquiagem e roupas de velha camponesa. Virginia foi acompanhada pelo agente das 62 anos futuro líder da rede de resistência SENT. De março a julho de 1944, Virginia mostrou-se tão eficaz quanto sempre, fornecendo armas a grupos de resistência e realizando pequenos, porém perturbadores, ataques de sabotagem à infraestrutura e soldados alemães. Ela se mudou para o sul da França, onde teve papel crucial ao ajudar guerrilheiros da resistência francesa e belga que fugiam da conscrição nazista. Os macisards acabaram aceitando, mesmo que relutantes, a autoridade de Virginia, e os 3 batalhões sob seu comando prejudicaram bastante os preparativos defensivos nazistas para a invasão aliada. Em 1944, Virginia estava trabalhando tão duro quanto sempre. Em 8 semanas, ela enviou 37 relatórios de inteligência, supervisionou 27 lançamentos de suprimentos para a resistência francesa e coordenou 1.500 combatentes. Ela também executou ataques bem-sucedidos que levaram à morte de mais de 170 soldados alemães e à captura de outros 800. A missão de Virginia foi um grande sucesso. No final de 1944, a derrota nazista já era praticamente certa. Os aliados invadiram pelo oeste e a União Soviética empurrou a Wehrmacht de volta pelo leste. Apesar de muitos homens e mulheres corajosos apoiarem a resistência, o papel de Virginia no sul da França é inestimável. Sua contribuição foi reconhecida ao receber a Cruz de Serviço Distinto, em setembro de 1945, pelo general William Joseph Donovan. Fiel à sua forma, Virginia recusou a cerimônia pública de premiação desejada pelo presidente dos Estados Unidos da América, Harry Truman, porque ainda estava em serviço ativo. Ela temia que a publicidade comprometesse ela e seus agentes. Virginia também foi feita membro honorário da Ordem do Império Britânico, membro da Ordem do Império Britânico e recebeu a Croix de Guerre com palma pela França. Após a guerra, Virginia voltou à França em condições bem diferentes para descobrir o que ocorreu com seus associados mais próximos. Muitos foram capturados e enviados a campos de concentração, sem surpresa. Alguns conseguiram sobreviver e viver na França livre. Em 1947, Virginia entrou na CIA, onde enfrentou constante discriminação por ser mulher e ter deficiência. Mesmo designada para o escritório, ela sempre foi preterida em promoções. Ela voltou à França nos anos 1950 para ajudar a criar grupos de resistência contra possível ataque soviético e apoiar o combate ao comunismo na Europa Ocidental. Virginia se aposentou da espionagem em 1960. Durante sua carreira de espionagem, Virginia evitou romances desnecessários, mas se apaixonou e se casou com o tenente Paul Goillot, da Escritório de Serviços Estratégicos, em 1957. O casal se mudou para uma fazenda em Maryland, onde ela viveu até sua morte em 8 de julho de 1982. Virginia raramente comentava sua atuação na inteligência militar na Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que ela fosse esquecida. Só após sua morte, no final do século XXI, a curiosidade pública pela história de Virginia foi despertada. Isso ocorre em parte por 2 ótimos livros sobre ela, citados na descrição do vídeo. Só podemos imaginar se, ao se aposentar, Virginia olhou para sua vida satisfeita, sabendo que garantiu sua própria liberdade e a de milhões ao redor do mundo.